Boa noite, amigos. Esperando que vocês estejam todos bem, para podermos estudar e compreender o capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, dar de graça o que de graça receber. Kardec inicia esse capítulo com a seguinte afirmação: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios, dai de graça o que de graça recebestes. Podemos encontrar isso no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 8. E continua: feliz aquele que recebe de Deus o dom sublime de amenizar dores. Na doutrina espírita, esse dom está sendo burilado para que seus possuidores não o usem mal. Não usem mal o dom da mediunidade, porque nós vamos tratar dele aqui por acreditarmos na vida após a morte e ainda no intercâmbio dos mundos material e espiritual. O médium evangelizado faz do seu dom uma fonte de luz para todos, esforçando-se para que ninguém fique sem ajuda. Portanto, se esse médium, aproveitando-se da dor do próximo, procura ter a posse de presentes materiais, ele estará fugindo das responsabilidades assumidas para com Deus. Devemos dar de graça o que recebemos por bondade divina. E o bom médium não usa mal esse dom por conhecer suas consequências. Sabem, aqueles que não souberem aproveitar bem a reencarnação padecem nas zonas de sofrimento. Médiuns que estudam estão sempre menos propensos a errar, principalmente quando ele intercala o estudo do Evangelho com os livros doutrinários que sempre recebemos dos amigos espirituais através da psicografia. Vamos para o outro item: curai os enfermos. Quantos doentes da alma e do corpo procuram casas espíritas que, quando bem orientadas, fazem deles irmãos em Jesus? Outro item: ressuscitai os mortos. Sim, irmãos, estar morto é não acreditar na vida, é roubar a paz, é matar a esperança, é levar assim o desespero e as aflições aos lares. Entretanto, muitos ressuscitam, encontrando Cristo nos livros da codificação espírita, fazendo do Evangelho segundo o Espiritismo a bússola de suas vidas, e também graças aos bons irmãos que sabem usar seu dom sem nada receber. Um outro item: limpai os leprosos. Sabemos que a pior lepra é aquela que deixa marcas no perispírito, por ter usado indevidamente o livre-arbítrio. Quantos leprosos da alma encontram a luz através dos bons espíritas e dos médiuns equilibrados? Um outro item: expeli os demônios. E Mateus nos diz: bendito o médium que trabalha em desobsessão no seu dia a dia, fazendo dele uma bandeira de luz
podendo assim ajudar aos que muito precisam, tanto o obsessor como o obsediado, para que outros tenham liberdade. E, finalmente, dai de graça o que de graça recebestes. Pode haver maior felicidade que a de um médium em paz com a sua consciência, ao se sentir útil? Mesmo não possuindo nada seu de material e vivendo para servir, conhecendo e trabalhando para Jesus, o médium se sentirá recompensado pelas muitas horas de renúncia e amor a todos os que lhe estenderem as mãos. Amigos, o médium espírita, comprometido com o Evangelho de Jesus, tem um roteiro a seguir, nos diz André Luiz. Ele não pensa em cobrança, pois ele já tem um trabalho definido. Ele provê o seu sustento e não deseja vantagens. Tem conduta honesta e exerce a caridade. Cumpre o dever e não se anuncia. Aceita a disciplina e pratica o bem. Estuda sempre e nunca se promove. Não exige privilégios e não se melindra principalmente. Enfrenta obstáculos e cultiva a oração. Mantém a vigilância e persevera na fé. Não perde a esperança e busca sempre a humildade. Não garante mensagens e não promete curas. Não falta sinceridade e acredita no amor. Não esquece o perdão e respeita a opinião alheia. Sabem, o espiritismo é uma missão. Ele não é nem talento, nem profissão. É assim que a doutrina espírita vê a mediunidade. E se alguém não segue e não aceita esses requisitos, não chegou a entender a doutrina espírita. Essa doutrina que nos leva no caminho reto, essa doutrina que, quando bem estudada, bem dirigida, bem acompanhada dos livros e do Evangelho segundo o Espiritismo e das mensagens esclarecedoras que recebemos constantemente, que sempre nos orientam, que nos acordam, nós entendemos que no Espiritismo não há qualquer dúvida quanto à gratuidade desse intercâmbio mediúnico. Entretanto, aquele médium que desempenha corretamente a sua tarefa, embora, ele não esteja recebendo nenhum pagamento daqueles que o procuram, certamente ele está com Deus. Ele está sendo orientado, guiado, abençoado por Deus. Ele participa da direção da entidade filantrópica, mas não faz disso motivo de autopromoção. Ele recolhe donativos para instituições assistenciais, mas não se aproveita da ocasião para encher os próprios bolsos. Ele trabalha numa casa de caridade, oferecendo o seu trabalho voluntário, mas tira dali qualquer vantagem pessoal. Nunca. Se ele recebe
brinquedos para as crianças desamparadas, nunca separa alguns para sua família. Dedica-se à causa religiosa com perseverança, mas não se sente no direito de cobrar recompensas. Você trabalha para Deus e com Deus não existe vantagens materiais, só existe amor. Faça palestras para espalhar os ensinamentos do Evangelho. Se você se dispõe a servir com Jesus, aprenda a renunciar ao interesse próprio, porque na seara do Senhor, o bem, quando envolvido com o egoísmo, deixa de ser caridade e se transforma em negócio. Procure perdoar sempre as ofensas, esquecer os mal entendidos e não espere nada em troca. Resolva a dificuldade do amigo, mas não pense em retribuição. Ajude o próximo sempre que puder, sem fazer disso um simples negócio. Sabem, nós tivemos entre nós um irmão que veio para nosso exemplo, que viveu entre nós há muito pouco tempo, que veio nos dar um exemplo vivo de tudo o que já foi dito neste Evangelho. Nosso querido irmão Chico Xavier, que aqui veio e praticou a verdadeira caridade como Jesus ensinou, nos deixando claro que um dia, com certeza, nós chegaremos lá. Vamos assim encerrando esse novo Evangelho, solicitando a todos que cada um possa nascer de novo dentro desta mesma reencarnação, sentindo-se mais animado, mais disposto ao trabalho, e que ninguém possa, apesar de tudo que a humanidade está passando hoje, se entregar à tristeza, à melancolia, à depressão, procurando sempre dobrar a sua cota de doação nas atividades do bem, procurando assim não fugir das responsabilidades assumidas para com Deus. Vamos então, meus amigos, nos recolher, lembrando de todos esses itens, procurando lembrar aquele que eu ainda não consegui praticar. Vamos fazer força para chegar lá e assim descansar. Descansar para acordarmos amanhã cheio de vontade, cheio de amor para dar, cheio de amor para praticar com todos aqueles que nos rodeiam, principalmente dentro das nossas casas. Ficam todos com Deus. Que Jesus nos abençoe e que possamos, no dia de hoje, lembrar de tudo isso que nós lemos. Vamos reler muitas vezes. Alguma coisinha aí eu não estou fazendo, alguma coisinha aí eu estou teimando em errar. Não vamos teimar com esses ensinamentos maravilhosos que Jesus nos deixou. Vamos em paz e que Jesus nos abençoe sempre. Boa noite a todos.